Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Fala, minha galera nerd desse Brasil! Voltamos com mais um episódio do Nerd Pós-30, o podcast preferido dos nerds de meia idade. Iniciaremos hoje mais um selo, esse selo das minisséries, com um capítulo especial de cenários de RPG. Então, este é o primeiro episódio de vários em que nós traremos diferentes inspirações para cenários de RPG, para que você possa ouvir o nosso episódio e arrasar lá na sua mesa de jogo. E comigo hoje temos do meu lado esquerdo ele, a nossa enciclopédia da bancada, Carlos Josel. Tamo junto, pessoal, morrendo de saudade. Do meu lado direito temos ele, nosso bárbaro de coração mole, Doda. Tamo na área. E esse que vos fala também já é velho conhecido de vocês, Melo. Então vamos lá, galera. Vamos começar. Selo novo, vida nova, novas inspirações aí que a gente pode trazer para os nossos ouvintes, né? Inspirações em dobro, né? Porque inspiração para fazer esse episódio e inspiração para a galera aí. A gente falar aí de RPG em cenários de RPG, toda vez que a gente compra um cenário de RPG, na verdade não é bem um cenário, é um sistema, geralmente ele vem com um cenário. Diz aí Forgotten Realms, né, que é um dos mais conhecidos e divulgados pelo D&D aí. Você lembra de mais algum aí, José? De D&D não, muito bom de D&D. Eu lembro de Eberron. E aquele que não tem magia. Ravenloft, também, que é aquele tipo Dark. Esse eu sempre li a respeito, nunca joguei. Eu joguei sempre os cenários mais normaisinhos do D&D, né? Forgotten Realms, o Dark Thunder, sempre falou também, né? Que é barra pesado pra caramba. Eu de medieval, cara, quando fala medieval, pra mim eu lembro do Tagma. A minha é sempre a primeira memória. E acho que a maioria do pessoal começa a jogar RPG normalmente com medieval, né? Sim. A galera das antigas dava aquela desenterrada no D&D, tentava rodar no GURPS, que é uma desgraça, o medieval. GURPS medieval, dá não. É muito sofrido. E para nós, nerd pós-30, acho que muita gente começou com o First Quest, né? Ele é da caixinha, né? O famoso caixinha. Via as coisas na caixinha. Era legalzinho. Aqueles bonequinhos de chumbo. Eu cheguei a ter muito boneco de chumbo. Nunca usei aquela porra pra jogar. Um que eu me diverti muito jogando, até porque tinha muito material, né? Saía na Dragão material, tinha revistinha sobre, que é a galera do Tormenta, que, pô, sensacional, cara, que material maneiro, cara. A gente tinha uma birra com o sistema em si, mas o cenário é excepcional. E gerou vários filhotes, né? Eles com aquele sistema de porcentagem que eu não consegui me adaptar muito bem na época, era meio quebrado. Aí depois eles passaram para Tormenta D20, né, pegaram o sistema D20 para fazer. Aí as adaptações que eles fizeram também ficou meio quebrado. Tinha algumas coisas, né, que ficavam meio fora, mas era bom. Mas o bom da Tormenta é que eu achava assim, que ela quebrava, esse cenário, ele quebrava uma visão meio caça-níquel, né? Principalmente se você quisesse ter um cenário de medieval de qualidade, normalmente você vai pro D&D. E é realmente, ainda mais Brasil, que o preço da conversão, a importação do livro fica pesado, fica puxado, né? Você vai montar um kit básico de D&D com livros de regras e livros de complementos, você vai gastar livro preço. São 3 livros no mínimo, fora o resto, né? Exato. Para começar, 3 livros. Isso eu sempre achei
folga. Tipo, tudo bem que se você fosse ter um bestiário, que era muito difícil você jogar sem um bestiário, sem você ter o livro de criaturas, né? Livro de monstros. O livro dos monstros. Porque ali você tinha tudo, cara, para você poder mestrar. O livro do mestre, forçado, ele tinha muita coisa no livro do jogador que eu achava que era encheção de linguiça, muita coisa no livro do mestre que era encheção de linguiça que podia fundir numa... Compactar um pouquinho, né? Exatamente. A gente pega... Eu achava engraçado no Tormenta, cara, você acompanhar que a história do cenário em si foi muito construído na revista mesmo do Dragão Brasil, mas em cada detalhe, até na parte do leitor, as piadinhas que o pessoal fazia com o Paladino, daqui a pouco você via refletir no universo. Aquilo eu achava muito legal, essa construção que todo mundo participou. Acho que esse que foi muito legal no Tormenta, todo mundo participava. Não é só o Casaro, só a pessoa que escreveu. A gente pode falar que apesar de não ter sido inicialmente com essa visão, foi algo, para nós no Brasil, né, muito inovador no sentido dessa colaboração, né, cara? Exato. Não foi 100% colaborativo, mas pegava muita inspiração realmente do feedback dos leitores, das histórias dos leitores, para os caras encaixarem dentro do universo, né? Você mandar personagem, daqui a pouco ver seu personagem numa história daquele tamanho, é muito legal. Exato. Gostaria de ter participado. Eu acho que tinha um grupo secundário realmente que nasceu disso aí. Que entrou na história e tal, era um grupo que tinha uma passagenzinha e era um grupo de uma galera que leu e mandou. E tem aquela pegada, né? Traz dentro de um cenário medieval um ponto de vista assim de cataclisma, né? De apocalipse bater na porta, né? A tormenta chegava a qualquer momento, ainda tinha orcs descendo e um monte de outras coisas acontecendo. Eu gostava de muito a referência assim, Arton é um mundo de problemas. Isso era maneiro. Era muito legal. E é engraçado que, para vocês verem, por exemplo, o D&D 4ª edição pegou o mundo deles, né? Pegou o Forgotten e criou um caos absurdo. E não foi tão legal quanto o Tormenta. Né? A história do Tormenta era muito boa porque foi criada com isso. Já Forgotten não. Forgotten era uma coisa que tinha vários problemas. É um mundo muito grande, muito rico. Né? Um mundo com cheio de trama, subtrama, política e acompanhar isso tudo eu não conseguia não. Era já a 3ª edição do Forgotten Realms. Então, do D&D 3 e D&D 3.5. Então já era a 3ª edição disso já. Então ele já tinha muita riqueza, muita gente tinha colocado coisa ali dentro, né? Muitas histórias, um mapa, enfim. Aí eles foram querer colocar alguma coisa cataclísmica na 4ª edição, que aí baixou-se tudo, né, pro Underdark. Ficou meio... Pra quê? Exato. E o que mais os nossos ouvintes aí podem servir de inspiração se eles quiserem pegar cenários prontos? Bom... Quais outros? Cenários prontos, você tem aí vários do GURPS que a gente também não ficou assim... Assim, GURPS medieval, para quem quer começar, às vezes é até uma boa. A birra da gente com o GURPS medieval, minha do Doda, é o sistema de magia. A verdade é essa. E o GURPS, você tem a opção de ser o medieval histórico, que aí vai ser fiel, você vai tomar uma espadada e vai morrer, amigão. Porque ou você morre da espadada ou morre da infecção. Isso é o fato. E tem a opção do GURPS com magia, que aí você vai ter uma poção de cura, vai ter uma sobrevida maior pro seu herói. Só que a magia do GURPS, comparada ao sistema como D&D, até a magia do Tormenta tinha umas coisas legais. De combinação, de magice. Bem melhor que o GURPS. O GURPS, se você faz um mago, cara, tu vai sofrer muito na sua vida até fazer alguma coisa de útil. E provavelmente depois que você fizer essa coisa de útil, você vai apagar sem fadiga. Então, mas tem histórias, mundos adaptados muito bons, né? Tem até o brasileiro, que é o dos Bandeirantes, não é, o José? Desafio dos Bandeirantes. Isso. Se você for chamar de medieval, tem Desafio dos Bandeirantes. Tem o Conan, que é um cenário que eu adoro. É um personagem que eu adoro. E a Era Iboriana é muito detalhada, é muito rica. Né? E tem essa vantagem, você já entra no cenário que você sabe que vai ter magia, mas a magia não vai ser tão
influenciar tão diretamente como é as histórias do Conan. Normalmente a magia tá ali mais como o adjuvante, né? Nas histórias do Conan. Acho que para quem quer jogar aquele medieval tipo Senhor dos Anéis, e ainda tem o sistema do Senhor dos Anéis, né? Que a gente ainda pode falar. Você lembra o nome dele, Doda? Não lembro agora de cabeça. Não lembro. É um sistema complicadíssimo. Mas tinha uma coisa que eu achava muito legal, além de todo o cenário, né? Toda aquela riqueza de detalhe do Tolkien, né? Sistema de combate para tropas. Sim, multidões, né? Para multidões. Era sistema CODA, cara. Era muito bom. Eu tava falando aí, eu parei aqui pra fazer a pesquisa rapidinho. Sistema CODA, que se chama. Mas realmente é um sistema complexo. Mas assim, pelo ponto de vista de cenário, ele traz uma boa riqueza. Mas ele não consegue, obviamente, trazer toda aquela complexidade de eras e de cenários que os livros do Tolkien. Você vai escolher uma e se focar. Isso aí se você ver. Senhor dos Anéis, lógico, complicadíssimo. Mas se você for pegar Forgotten Realms para mestrar, você vai ter que focar num ponto. Porque hoje ele está gigante. O Tormenta, você vai ter que chegar e decidir, eu quero que a Tormenta seja uma coisa que o pessoal vai ver ou que o só vai ouvir e tentar correr atrás de impedir, né? Ou simplesmente vai ser uma coisa que tá ali e tem uma trama muito diferente. A Tormenta, eu acho que matéria de mundo para jogar, eu acho muito legal também. Eu só queria fazer uma colocação, né, do Dark Ages, do Vampire, porque eu sempre levanto a bola do Vampire e eu tenho que lembrar do Dark Ages. É o emo, né? E que tem também o Lobisomem, mas eu não lembro de ter saído livro aqui no Brasil do Lobisomem. Eu também não lembro, eu não joguei. Eu joguei Dark Age. Não, acho que não saiu no Brasil não, cara. Eu cheguei a saber que tinha lá nos Estados Unidos. É que nem o Old West, né? Que só saiu lá e a gente nem viu o cheiro. Mas é um sistema muito legal. Eu acho melhor para se jogar Vampire, se você me perguntar. O Dark Age? Dark Age, melhor do que atualmente. Você joga com o vampiro raiz, vamos dizer assim, sem a palhaçada de arma de fogo para contrabalançar, e é muito por sua conta. Se você vai respeitar a máscara, se você não vai, você. Não tem toda aquela estrutura, tem do mesmo jeito, tem trama, subtrama, política do mesmo jeito. Mas macho. Falando do ponto de vista de complexidade aí do Lobisomem Dark Age. Falando do ponto de vista de complexidade, acho que isso que você puxou, Josiel. Eu acho que o cenário medieval também, de uma maneira geral, ele vai trazer, acho que talvez uma maior facilidade para o mestre de jogo, para ele poder fazer uma ambientação eu acho que trazer elementos que sejam muito comuns, que normalmente a cultura do nerd está muito ambientada com essa questão de fantasia, desse cenário, né, de medieval no sentido de, e a gente tem um monte de jogos de videogame também, que você tem aquela dinâmica, né? Você é um jovem aventureiro, fazer a jornada do herói, mas dentro desse tipo de cenário. Você começa aqui, você pega o primeiro serviço pequeno na taverna, ou sua vila invadida, e a partir desse momento você passa a ganhar fama, você se une a um grupo, e esse grupo ele cresce, e esse grupo, cada um passa a ter a sua história. Acho que o cenário medieval ele pode trazer essa facilidade para a gente, em virtude, eu acho que de até maior familiaridade dessa dinâmica, né? Porque normalmente o cenário medieval ele pede muito para o mestre uma construção mais com essa visão, né? De construir a jornada de herói, de você ser um bunda hoje e você tentar chegar a um ponto em que você é um grande herói lá no futuro. Respeitado. Porque todos eles seguem, cara. Você pode ver todos eles tirando o GURPS. GURPS e os da White Wolf, que todos eles seguem nível, XP por nível, XP por nível. Você mata o bichinho, ganha XP, passa o nível. E essa evolução acaba sendo, além de necessária na história, né, você tem necessária por causa do sistema. O sistema faz que o personagem evolua e chegue a níveis altos e a história tem que acompanhar o cara, porque senão
E aí, você vai ter um cara que faz proezas absurdas, mas numa história é ali que ele tá matando o orc. O medieval, cara, é uma escola para todo mundo, né? É para o mestre e também para os jogadores, porque quando você entra num grupo medieval, você tem que entender que cada um tem um papel. Se você não segurar a onda para proteger o clérigo e o mago, não vai ter quem vai cobrir sua retaguarda, não vai ter quem te cure, não vai ter o cara que vai tirar a magia da cartola para te socorrer. E isso ajuda muito, porque eu lembro quando comecei a jogar, todo mundo queria ser guerreiro. Olha, comecei com Tagma, né? Então todo mundo queria ser guerreiro, ou tinha sempre aquele maluco que queria fazer um mago e, pedia pra você segurar. Quando ele ficava foda, sou eu sozinho, né? Que Tagma tem aquele ponto que o mago vira tem uma distância de poder muito grande da galera. Primeiro ele é muito baixo, depois ele começa a se achar o fodão. Ah, mas isso é em todo sistema, cara. Mas eu lembro muito isso de Tagma. E aí daqui a pouco você chega e fica, lembra lá atrás que eu ficava tomando porrada de Goblin pra você poder puxar esse teu vestidinho e sair correndo, rapaz? Mas assim, acho que em todos os cenários medievais, principalmente quando você tem a magia no meio, seria interessante, aí deixando como inspiração para os nossos ouvintes, seria interessante também fazer com que um mago tenha que parar para dedicar realmente seu tempo para poder ter esse crescimento, né? Quando seu negócio... cara, como é que o cara tá aprendendo um monte de magia nova se ele não tem 1 minuto para estudar as runas? Aquelas discussões. Exatamente, né? Aquelas runas arcanas antigas, conversar com grandes mestres, aprender essa magia. Que eu acho que também é legal quando a gente, independente do sistema, se tiver essa sistemática, né, eu mato o monstro, ganho XP e evoluo automaticamente. Mas que isso também tem o background, até para o camarada não sair do primeiro nível ao 20º nível e o personagem dele continua com 30 anos. Porque aí você encontra um mago de 18º nível, altíssimo arcano, e é um senhor de idade que mora numa torre escondida, e o cara com 30 já é 20º nível. Dá na cara dele, às vezes. Não dá, né? Mas é meio fora da realidade, fora da realidade, né? Vou discutir a realidade sobre o mago. Aí fica maluco com a RPG dele. O cenário medieval leva essas discussões, que é legal. A gente brinca o GURPS e tal. Tem gente que gosta de jogar medieval e GURPS, tem cenários muito legais para GURPS, principalmente na questão cultural. Wimmer, acho que é Wimmer, o nome do mundo lá, que é Tedroy, que tem a cidade que são... Nego puxou um pedaço de medieval da Arábia, da Europa, da Coreia, do Japão, e é muito legal você ver aquela mistura. Mas é aquele negócio que a gente está falando. Quem gosta de jogar mago poderoso, aquele cara que vai jogar a bola de fogo e levar uma galera, vai sofrer, vai chegar até esse nível. Em falar em magia, você me lembrou também de agora, Legend of the Five Rings. Nossa! Que é medieval chinês. Japonês, cara. Japonês? Five Rings é sobre samurais, cara. Japonês. Cara, que tinha cada um era de um elemento, aí cada elemento você tinha um grupo de personagens, eu achava aquilo maneiríssimo. Nunca consegui jogar, porque a gente não pegou aquilo em português e o cara que traduzia pra gente fazia o que ele queria. Isso acontecia muito. De acordo com a vontade dele, aquela tradução. Como a maioria da gente tinha um inglês limitado e não ficava com o livro na mão, que ele só ficava com ele, lógico, né? É impossível você descobrir realmente quais são as regras do jogo. Eu vou ver se tem pra baixar, cara. Tem alguma coisa em português dessa parada? Hoje em dia você acha, cara, Mas na nossa época era muita sorte encontrar um livro bom, às vezes, principalmente que saía do contexto. O Tagma, cara, eu vou falar de novo vou falar do Tagma muitas vezes nesse episódio, porque Posso te interromper rapidinho, então? Aproveitar que a gente tá falando do Tagma. Quando a gente fez os nossos episódios de RPG, que a gente sempre cita o Tagma, eu fiz a pesquisa aqui, e se você entrar pela internet, lá no tagmar.com.br, tem um site do Tagmar, site oficial do Tagmar, pessoal. Vocês podem baixar todos os materiais do Tagmar. Você entra lá na seção de download, você tem de tudo, de regra, ambientação, aventura pronta, literatura, ou seja, contos do universo do Tagmar. Então você tem tudo, livro de regra, livro de criatura, livro de magia, magia perdida, ficha do personagem. Então, assim, é muito interessante
Como a gente Vale a sempre pena, fala, pessoal? né? Sim, como é um sistema nacional que a gente sempre fala, e é um sistema muito interessante, muito bacana para jogar dentro do cenário medieval. Então, assim, já deixo como dica, aproveitar o seu gancho já para a gente também compartilhar, pessoal. Tagmar.com.br. Tagmar é com G mudo, quem conhece? Tagmar.com.br. Eles colocaram a terceira versão deles integral na internet e gratuita. Eu, assim, até se você não gostar, só aproveitando o seu ensejo, não gostei do sistema. Lê o cenário, adaptar não é tão difícil, não, cara. Mago é mago, clérigo é clérigo, a gente muda o nome às vezes, mas efeito pavão, mas no fundo é a mesma coisa. Que nem Tormenta. Quando a gente começou a jogar Tormenta, queria jogar no sistema, não gostou muito da adaptação, a gente jogou no D&D, no D&D mesmo normal, seguiu a vida. Lembrando que Tormenta também, ela veio com adaptação para 3D e T, né? Lembrando que ela originalmente, né? Originalmente ela vem pelo 3D e T, aí eles lançam o livro, aquele livro vermelho, né? Capa vermelha. O livro vermelho foi em outro sistema. Foi no Daimon, mas vinha a ficha. Vinha a ficha multiclasse, cara. É multisistema. Sim, eu cheguei a ter muito. Você tinha muita ficha multisistema naquela época dele. Então você adaptava fácil também. Mas coitado do 3D&T, né, gente? 3D é aquele negócio assim, né? Sabe? É pra iniciante. É ótimo. É que você é velho. É velho chato. Eu hoje jogaria tranquilamente uma partida com 3D&T se fosse um negócio rápido, sem muito compromisso. E que, vamos começar uma partida agora, a gente vai jogar aqui 3 horas e a gente vai fechar. Se você parar para construir a ficha do GURPS, você vai ficar 3 horas para construir um bom personagem, um background. A ideia daquele episódio, não, né? Foi mal. Mas de Stranger Things, que eles faziam uma aventura de uma noite. Montava lá o cenário. Você não tem o objetivo de evoluir o personagem, 3D&T é muito bom, cara. Nesse sentido. Teria que pegar de novo para ver, porque faz 532 anos que eu não vejo esse troço. Mas até valeria a pena. Posso fazer um agradecimento aqui, Beto? Vai, mete o bronco. Eu não sei se ele vai gostar de eu falar o apelido antigo, então eu vou falar o nome e o apelido antigo. Que eu não sei nem se ele se chama mais por esse apelido. Edinaldo, vulgo Chester. É um cara que eu tenho. Todo mundo aqui em Araruama já esbarrou com ele, se joga RPG. Uhum. E é um cara que eu tenho que agradecer, porque a paciência dele é que eu continuei jogando RPG, porque eu fiz muita merda na mesa dele. E foi com Tagma, e eu tenho pesadelos até hoje com algumas cenas de Tagma dele mestrando. Você vê como desgraçado era bom. Agradecimento. Não, beleza, tá agradecido aí. Valeu, Chester. E aqui, a gente estava falando sobre, você estava puxando sobre o Tagma, mas tem também um material nacional, sinceramente eu não sei se ainda tem, se eles continuam lançando versão, mas que era uma coisa muito interessante para você dar assim, uma amplitude de vários sistemas, que usava em vários sistemas, que era o guia de armas, lembra? Também era interessante incorporar, né, ao material que você está montando. Era muito legal ter aquilo. Depois o pessoal, não, que essa arma tá errada. Daí, cara, agora eu sei como é que é o raio da arma. Era exatamente isso. Era a arma e a foto. Cara. Não tinha ideia. Há um montante. Montante, em alguns livros, parece que é um punhal e o outro é uma espada gigante. É uma espada gigante, tá, gente? É uma espada gigante. É um montante de aço, né? Um montante grande. Cara. Mas, o nego discutia isso pesadamente. Não tinha figura. Era coisa que não fazia parte do dia a dia da gente. Taki GURPS tem umas traduções meio toscas para as armas, tipo espadão, né? A cimitarra não muda o nome, é cimitarra, grande, pequena, nem põe grande, pequena. Você vai vendo pelo dano, quem é quem, né? No básico, facão. Espada curta virou facão. Vendo aqui, cara, eu tô dando uma olhada, eu tô assim, tudo esgotado. Pelo menos vendo assim, Saraiva, os grandes que comercializam, né? Esgotado. Então, não sei, terceira edição, então não sei se ainda é vendido. Mas, mesma forma, pessoal, pegando esse gancho das dicas que a gente está dando aqui, imagino também que não seja difícil encontrar versões anteriores disponíveis online. E é interessante, né? O grande diferencial é isso. Você tem um cardápio gigantesco, diferentes armas, para diferentes localidades, diferentes tipos de cultura, armas que são específicas de raça e com a cara, a aparência
para que ajude também você fazer aquela descrição, né? O machado do anão é um machado normal? É um machado diferente o que ele está utilizando? Mas, cara, tinha armas que a gente pegava o nome e não fazia a mínima ideia de que era aquilo. Não era do nosso dia a dia, né? A discussão de azagaia. Eu conheço a azagaia. Né? A azagaia pantaneira é uma lança. A azagaia europeia é um dardinho. Porra! O Daimon, cara, a editora, né? Ela lançava, ela tinha, se eu não me engano, eram 2, que pelo sistema Arcanum, cara. Pelo sistema não, pelo cenário do Arcanum, que era da Trevas e Arcanum. Inquisição. Eles tinham cenários pesados também, né? Era denso. Era. Tanto que se bobear assim, 16 anos, 18 anos os cenários. Criaturas gore. O Divina Comédia e nunca entrou aqui em casa, na casa da minha mãe, quando eu morava com a minha mãe, foi barreirado. Eu ia comprar, ela barreirou. E olha que ela nunca barreirou nada meu de RPG, cara. Eu tinha Vampire, tinha as coisas, mas ela pegou. O Divina Comédia, ela me pegou Fuleano na Bienal, isso aí não vai lá pra casa, não. Eu falei, tá bom, vou discutir. Quantos livros de Nod devem ter sido queimados nessa história? Nossa. E tem o site da Daimon Editora também. Com bastante coisa. Bastante coisa, bastante material deles. Então, guia de armas encontro por lá mesmo. Eu falei para vocês, né, que eu estava pesquisando aqui Saraiva, não encontrei, mas a própria editora Diamond tem no site deles. Também é interessante. Tem muito material bom. Também, assim, eu acho que a Diamond, esses materiais deles, se você quiser mestrar uma aventura pesada, densa, pegar assim, eu vou criar uma tensão, sem muita questão mágica nesse sentido, né? Mais de criar uma aventura mais realista e mais pesada, com inquisição, com criaturas à espreita, mas que seja um negócio assim, mais sombrio, mais sobrenatural e menos fantasia, aparecer um monstro, todo mundo vai querer dar mais você sendo a presa e menos ser caçador, né? Isso, exatamente. É um bom sistema. Mesmo que você não utilize o sistema de jogo, a ambientação é excelente. Vale a pena ler também, para quem gosta de coisa de horror, vale a pena ler. Pegando esse teu gancho aí, José, eu queria já dar uma passada dos sistemas prontos, né? Sistemas já amarradinhos e tal, de RPG, pra gente passar para inspiração no que as pessoas podem se inspirar para fazer aventuras, né? Aventuras. Que seria, para mim, o leitinho, aquele maestro, aquele primeiro leitinho que a pessoa tem que ler, tem que pegar para poder começar nesse mundo medieval. Que para mim são os 2 principais. Para mim, Tolkien e Nárnia. São, assim, né? Senhor dos Anéis e Nárnia, o cara tem que ler e viver um pouquinho. Você leu? Eu não li nenhum dos 2. Mas eu vi um filmezinho e tá tirando onda de intelectual, rapaz. É minha, quem tira sou eu. Aí eu li igual um otário aquilo tudo, li Extra, li Silmarillion e tô aqui com o cara de bocó. Vou falar pra você, cara. Eu tentei. Mas assim, o que você tá botando na mesa agora, eu acho que a gente precisa passar pelo ponto aí pra galera, passar um ponto pra galera, o que a gente pode olhar, aonde a gente vai colocar o nosso olhar sobre obras, seja livro, seja filme, seja série, seja o que for, para que te ajude a montar um bom cenário, né? Uma boa ambientação para um cenário medieval. Né? Essa é boa. E ter história, né, cara? Você ter... você, por exemplo, no filme, por exemplo, do Senhor dos Anéis, você tem um jeito de como você olha para informar para o jogador, pô, um orc é assim, você tá num ambiente assado, você tá numa montanha, você tá numa caverna. Tem coisas que às vezes quando você lê um manual você fica assim, cara, como é que eu vou fazer um grupo que tem um elfo, anão e... Tem como. Claro. Você vê dos filmes da ideia, nem que você joga um peso pesado na história, né? Que a história da sociedade foi porque foi, né, galera? Porque se não for, acaba o mundo. Foi ali uma galera também de peso falando assim, vocês vão ter que fazer isso aí, senão vai dar merda, né? Acho que uma das inspirações
que você falou do Senhor dos Anéis, que eu não aguentei terminar de ler, mas acho que tem uma grande vantagem. Eu? Só você aguentou aquilo. A grande vantagem da forma de narração do Tolkien. Se você conseguir transcrever aquilo, porque você parar para ler o livro, é uma leitura muito pesada, muito densa, porque existe um grande número de detalhes e descrição. Ele era muito detalhista em dar a descrição. Então, acho que para você criar um ambiente, em qualquer ambientação, mas um ambiente medieval, acho que também requer do mestre, obviamente, desenvolver essa habilidade. E não parar de desenvolver essa habilidade. É você também conseguir contar boas histórias e conseguir trazer esse cenário que é distante dos jogadores, obviamente. Ninguém ali viveu nenhum mundo de fantasia, nenhum mundo medieval. A gente não vive nem no hemisfério certo. Sim. Nem no continente certo a gente vive. E você conseguir transcrever isso para ele nos detalhes. Uma coisa que eu me lembro muito... por exemplo, o próprio, puxando o que a gente falou do sistema, mas eu não vou falar do sistema de novo, lá do First Quest, que ele vinha com o CDzinho da aventura. Então, provavelmente tem no YouTube, se a galera quiser alguma inspiração, eu acho muito legal. Pode parecer a princípio um negócio meio canastrão, mas não. Eu lembro que você tinha lá a aventura e você... Tava lá, eram heróis iniciantes, acho que era até o 3º nível, não é assim. Aí você entrava, eu lembro assim, você entrava numa câmara onde estão os kobolds. Aí você botava lá na faixa, aí o narrador começava. Vocês ouvem barulhos estranhos, semelhantes a ratos. O cheiro pesado do ambiente misturado com o mofo nas paredes, não sei o quê. A pouca luz, a média distância vocês conseguem enxergar pequenas criaturas, sombras de pequenas criaturas que se parecem com não sei o que, mas a pele... Então, assim, cria-se a ambientação, que é uma coisa que eu não gosto, tá? Aí é meu, e que eu acho que é desnecessário, facilita para ganhar tempo. Mas, por exemplo, o mestre virar e falar assim, não, vocês chegaram numa hospedaria, lembra aquele filme lá, igualzinho aquilo lá. O orc é igual daquele filme. Pô, cara, tudo bem que você não vai ficar descrevendo igual o Tolkien, que eu tô falando que o defeito dele, todas as cenas. Mas, pô, chegar num momento... Tolkien descrevia a cor das folhas do outono. Sim. Então, assim, você não precisa fazer isso. Mas você pegar alguns detalhes, ou em momentos que são importantes. Pô, o grupo chegou pela primeira vez na câmara, na sala, no salão real. Então, trazer alguns detalhes, não fazer todos os detalhes, mas falar, né? Olha, vocês percebem que o trono tem esses detalhes. Na parede, vocês observam vários quadros dos reis antigos. Então, assim, isso acho que para o grupo, você volta àquela questão de puxa a imaginação. Não só falar assim, vocês chegaram lá... Lembra aquele do Game of Thrones? É parecido, só não tem o trono de espadas. Mas, cara, eu entendi onde que o Dada queria chegar. E eu sei que às vezes é tanto bicho. Orc, troll, kobold, gnoll... Fica meio difícil, às vezes você precisa de uma ajuda mais visual. Gnoll, Gunnoll são dois bichos diferentes e a minha dicção transformou todo mundo em parente, né? Gnoll e Troll. Troll. Gnoll é aquele que tem a cabeça de hiena. Gunnoll é o devorador de defunto da cultura árabe. Tem ele também. Gol. Gorgon. Como é que fala aquela porra? É bizarro. E a ajuda visual é bem útil às vezes, mas é bom o filme, livro. Vamos falar mesmo do filme, porque o livro é muito de quem gosta de ler. E nem sempre dá o grupo todo, pô, vamos todo mundo jogar Game of Thrones. Vamos todo mundo ler o primeiro livro antes de começar a jogar? Você vai ter gente que vai ler aquilo que nem eu, em 2 semanas ler o livro, tem gente que vai levar o ano todo e não vai ler. Até porque não é só... não sabe. Não, a vida de cada um é diferente, cara. Exato. Então é melhor você chegar, você consegue ver os 2 primeiros episódios pra gente ter uma noção? Ou ver um filme pra gente ter uma noção do cenário? Do que ler 14 livros. Eu gosto muito de ler, tá, gente? Não, ajuda. Ajuda, sem dúvida. E assim, também vai depender, acho que a inspiração, até pra galera se orientar e falar assim, pô, mas... por onde eu posso começar? A inspiração, acredito que ela tem que vir do que você pretende. Então, assim, o que eu pretendo? Eu vou montar um cenário medieval.
o que eu pretendo montar aqui nesse cenário? É um cenário medieval mais realístico? Então, vale a pena, ou realístico, talvez assim, não, nem realístico, eu quero um cenário histórico, então beleza. Então, ideal... A diferença é muito grande, às vezes, né? Isso. Do histórico e do realístico, porque o histórico você vai ter que andar meio amarradinho ali nos acontecimentos. É um trabalho do campo. E uma coisa que me ajudou muito, cara, também, não sei quanto a vocês, mas foram os jogos. Né? A gente tá partindo aí dos livros, mas, por exemplo, jogos como Neverwinter Nights, Elder Scrolls, Diabo. Diabo. Uhum. Baldur's Gate, você falou, não falou? Falei Baldur's e falei Neverwinter Nights. Dragon Age, Skyrim, que é o Elder Scrolls, né? Que todos eles você tem exatamente aquilo que a gente falou no início do episódio, que é a progressão do personagem, que é toda a construção do herói. Então isso te dá muito elemento para você poder seguir. Eu acho que todo jogo de RPG que você jogue vai te dar essa noção de crescimento de história, de narrativa, de NPC chegando, te dando missãozinha. Agora tem um joguinho que está muito badalado na internet, que é o Genshin Impact também, que tem muito disso, que é uma historinha, uma questzinha, só você dar uma buscada depois você vai ver que o jogo tá bem bombado. Então você tem muito disso, cara. Jogos também chamados de Action RPG que tem essa narrativa. Tem outros jogos tipo o God of War, que não é tão RPG, mas também tem esses... Vai te dar uma ideia de cenário, se você quiser mestrar uma coisa pro cenário da Grécia. Exato. É um pouco anterior, medieval. Cara, eu vou fazer aqui um comentário, mas eu acho que é o pai da ideia do pessoal meio que jogou RPG e foi pra D&D. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Desenho, animação, Caverna do Dragão, cara. Só pra eu te dar uma ideia, o nome em inglês, José, é Dungeons. Eu sou horrível em inglês, mas esse eu sei. Se eu não me engano, foi feito pra poder vender o jogo, né? Essa aí também tem um pouquinho. A história, o grupo, o cara que criou tudo, ele jogava. Tanto é que no original não é Mestre dos Magos, tá? É Dungeon Master. Dungeon Master. Mestre da Dungeon. E era a história do grupinho dele. Ele vendeu, mas foi até a Marvel que produziu. E aí tem todo aquele bafafá de como é que ia ser terminar, porque... Olha, gente, lançaram, até daí já fizeram, acho que foi os fãs fizeram o desenho do final e não tem nada daquilo apocalíptico que o pessoal descrevia, tá? Tem no YouTube. Mas Dungeons & Dragons... o desenho foi uma grande inspiração para você jogar RPG medieval. Você tinha uma noção de grupo ali, uma noção do que era fazer as quests. Cada vez que os mestres magos apareciam, passavam. E eu fui jogar RPG muito tempo depois que eu fui prestando atenção, né? Depois que eu comecei a jogar RPG, eu falei assim, cara, é tudo igualzinho mesmo. E é muito canastrão o jeito que ele dá a quest, né, cara? É um jeito, tipo assim, muito... Tomei, aí, tá quest aí, vai lá e faz, meu irmão. Dá teu jeito. A tática da semana na vara, velho. Deixa fazer o que eu quero desde que vocês estão tentando ir pra casa. É isso mesmo. Mas assim, se a gente olhar, existem várias formas também que a gente, pegando o gancho da Caverna do Dragão, né? Existem várias formas que a gente pode também encaixar dentro do tema medieval, né? Primeiro, aquele primeiro ponto é o que você quer. Eu quero um cenário mais realístico, eu quero um cenário histórico, então o ideal seria você buscar fontes que te deem mais informações mais claras do período histórico que você quer fazer, personagens que são importantes. Se você quer fazer um cenário medieval de fantasia, acho que as fontes são quase infinitas, né? Desde sistemas prontos a vários autores e filmes que a gente ainda vai discorrer aqui, vai falar mais. Mas também tem outro, com certeza. E também, acho que nunca deve faltar aquele gancho, né? Qual é o gancho que você vai fazer aquela virada da história de um ponto para outro, para introduzir os personagens, para dar motivação para eles, né? Pegar o exemplo da Caverna do Dragão é isso.
você começa, é aquele transplante que era um grupo de personagens que não são do cenário, então de alguma forma eles estão transplantados para o cenário, e dou uma motivação para eles, e dou o caminho, ou seja, o Mestre dos Magos, né, que é um caminho que vai ajudá-los a atingir esse objetivo final, né? Eu ainda não consegui mestrar um cenário assim que tenho uma vontade, que é pegar pessoal tipo, do nosso mundo e jogar no mundo medieval, mas isso era muito legal no Caverna do Dragão, porque obrigava, tinha sentido explicar as coisas. As surpresas deles, eles não saberem o que era uma magia e tal, aquilo era muito legal, e você ia acompanhando aquele mundo pelo olhar deles, de quem acabou de chegar. Você pegar o mundo pelos olhos do Passo Largo, lá do Senhor dos Anéis, Aragorn, filho. O Dada fez uma carinha de quem é esse cara. Ele sabe tudo. Ele tinha que ficar toda hora explicando as coisas para os hobbits e tal, mas que também já sabiam bastante mais coisa do que a gente que acabou de chegar naquele mundo. Essa saída de botar alguém de fora num mundo novo, eu acho muito legal. É bom que você não precisa daquela ambientação do tipo, assiste alguma coisa pra você não ficar muito perdido no cenário. Porque a grande intenção é você colocar os jogadores realmente... O cara aprender aos poucos aquilo ali. Achei muito legal. Acho que também é uma boa ideia, caso você não queira criar tipo viagem entre mundos, viagem no tempo, algo parecido, é você colocar os personagens num local tipo meio sol, jogos, né? Ia pegar tipo, jogos mortais, né? O sujeito chega e não sabe o que tá fazendo ali. Mas assim. Corre que lá vem o Minotauro! Não, mas a brincadeira, mas assim, personagens, por exemplo, que tá todo mundo sem memória. E aí? E tem algumas referências, algumas pistas, também é uma maneira da pessoa ter, olha, não, você tem flashes disso aqui, mas precisam te explicar, isso não é familiar a você. Também é um outro gancho interessante. Isso anime que me deu vontade de ver. Fala pra mim o nome aí, Belo, se você conseguir, que eu não consigo falar. Que me deu vontade de jogar de novo medieval. Foi Peraí. Raitoganso no Grimaka. Infelizmente só tem uma temporada. Mas fazia anos que eu não jogava medieval. Eu vi esse anime até o final. Liguei pro meu irmão, fiquei enchendo o saco dele. Quero jogar. Até que ele me ajudou um pouquinho. Eu fiz um monge, nunca tinha feito um monge, que é daquelas coisas bem loucas de cenário na medieval. Tu põe um samurai junto com um cavaleiro, templário, um monge. Era aquele que você estava falando. É meio a história do que você falou. O pessoal acorda naquele mundo, eles não sabem o que estão fazendo ali, é numa torre, e daí vão sendo forçados a obrigar um grupo a formar um grupo. Vai mostrando essa ideia de formar grupo, da necessidade que cada participante do grupo tem, né? Um anime muito legal, tem uma hora muito foda, não sei querer dar spoiler, que é mostrando a função de um clérigo do grupo. Que tem o clérigo que vai lá para frente e tem o cara que fica atrás dando suporte curando. E mesmo assim o cara tem que pensar duas vezes. Eu não posso sair curando qualquer cortezinho, senão daqui a pouco alguém toma uma espadada séria e eu não vou ter a cura. Cara, eu vou te falar que no jogo de RPG, ter uma aventura sem clérigo, nossa senhora, sem clérigo, alguém que cure, né? Joga realista então, pô. Quer passar o frente desse jeito? Eu fico com esses grupos, nego, eu quero guerreiro, eu quero mago, eu quero feiticeiro. Aí nego, pô, mas e o suporte aí? O que vocês vão ter? Que a gente falou no primeiro episódio, eu tava escutando a gente esses dias, o cara que joga mais tempo muitas vezes pega um personagem que às vezes ele não quer, mas quer pro grupo ficar vivo. Ele pega o sustento do grupo, vamos manter vivo aí, vamos manter a galera aí viva, vamos tentar unir isso aí. Pô, cara, enfim, um que você falou, a gente estava conversando esses dias, é Overlord, é esse? Também? Muito bom também, muito louco, você tem que estar muito à vontade, mas mostra um cenário medieval bem barra pesada e como dar uma ideia de vilão. Se você é mestre, não tá com ideia de vilão, vê o Overlord, que você vai ver duas coisas, como montar um plano e como fingir que o plano é seu. Cara, eu achei muito interessante o negócio do Overlord, que era assim, o cara tava jogando um cenário de um MMORPG, né, um jogo multiplayer, Massive Multiplayer Online, e do nada o servidor acaba e ele tá lá, preso nesse mundo, sozinho, com os NPCs, e ele é ultra, mega, incrivelmente poderosão.
Achei maneiro essa história. Que nem aquele Sword Art Online. Só que o Sword Art Online foi febrão também, né, cara? Febrão. O nego falou muito dele. Essa ideia de ficar preso no cenário volta àquela nossa conversa, né? Do cara que tá ali, e aí você tem um olho do cara que tá aprendendo como lidar com a situação, e é muito legal. Cara, eu achei, a gente falando disso de esquecer, eu acho que todo mundo que jogou deve ter lembrado de Skyrim, cara. No início do Skyrim, que quando você do nada Exatamente. se vê, você tá em cima da carroça lá, olhando assim para um lado pro outro, cara, o que tá acontecendo aqui? Quem eu sou, pra onde eu vou. E aquela cena da carroça demora 50 anos, tipo aquele jogo que era na base do CS, qual era, Melo? Que tinha uma abertura longa também. Não sei. O Counter-Strike era na base dele, você tinha que instalar ele para depois instalar o Counter-Strike. Half-Life. Eu já joguei isso aí. Half-Life era, nossa senhora, triste. Gigantesco. Interminável. Se pegar uma pipoca, via que ia demorar ainda. Então, um meio zoeira, né? Que eu vou falar, mas é He-Man. He-Man você pode assistir. Uma noção que a gente teve, tem magia de grupo. Cada episódio ele tinha que mudar o grupo, né? De acordo com a necessidade. Era legal isso também. Mas tinha ali a Tila, o Mentor, o Ariete. Quer cantar de cabeça? Era Luthor? Não. Luthor? Mentor, pô. Mentor, cara. Eu falei mentor? Sim, mentor. Eu escutei Luthor. Ixi, Maria. A gente tá ficando careca, mas não é do time do cara não, rapaz. E sem contar que ele ainda tinha o ajudante dele, né? O Pacato. O Gorpo, o Pacato que virava o Gato Guerreiro. Tinha gente pra caramba naquele grupo do He-Man, rapaz. Zoda, que é abelhão. Eu de cabeça, né, galera? Os Herculoides, só que tinha um pouco espacial, né? Se eu não me engano, os Herculoides. Herculoides era uma fumada de maconha muito boa. Eu gostava muito. Com um chazinho de cogumelo e um pouquinho de LSD. Cara, teve uns desenhos medievais que passaram a esmo que a gente nem vai lembrar agora e eram muito legais na nossa época, né? Cara, eu vou dar uma puxada também só num cara que... Uma saga, né? Que é a saga Otori, que eu vi, que eu achei muito interessante, que o cara tem uma descrição de ambiente muito maneira. Medieval japonês, né? Medieval japonês. Para quem quiser fazer alguma aventura nesse mundo, nesse tipo de ambiente, cara, o cara do Saga Otori, você via as chuvas correndo pelas folhas e batendo não sei o que, ele tinha uma descrição muito perfeita. Eu acho meio exagerado e às vezes meio cansativo. Eu consegui ler, mas eu achei difícil, não li tudo. É grande, eu li só o iniciozinho e tal. Eu li. Eu só não li o último livro, porque ninguém me prestou. Tô aqui esperando. Mas eu achei maneiríssimo esse cara, mano. Achei maneiríssimo. Bom. Densa história, né, cara? Pesada algumas coisas, mas... Cara, e nesse mundo também a gente pode falar de um que eu acho um dos melhores, o segundo melhor anime pra mim, o segundo melhor anime da história, pra mim, Samurai X. Que você pode pegar, que tem grupinho, tem esse senso de grupo num cenário medieval japonês, que eu acho bem legal, que a galera pode usar de inspiração Samurai X. Porque medieval, a gente fala medieval, o pessoal pensa sempre no medieval europeu, né? E na verdade tem uma gama muito grande, né? Eu acho que sempre vai se lembrar daquele negócio do Rei Arthur, né? Exatamente. Rei Arthur, as Brumas de Avalon, essa história épica, mas com a visão, obviamente, Inglaterra, Europa, França. Isso aí. Aquele negócio meio feudal. A saga dos Rangers também é uma série de livros muito boa sobre o cenário medieval. Muito legal, muito bem feito. Tem dois autores que acho que podem inspirar bastante quem quer pegar um ponto de vista de um fundo histórico somente, mas ter a liberdade poética de colocar ali em cima seus pontos de vista. São o Con Igulden e o Bernard Cornwell. Con Igulden. Esses caras, o Con Igulden, ele escreveu sobre
São uma série de romances, né? Ele fez sobre o César, imperador romano, fez também sobre o Gengis Khan, se não me engano, e tem mais um. Fez sobre... então assim, cara, é bem interessante. Bem interessante mesmo. O que eu estou dizendo para você se inspirar, para você pegar. Eles pegam aquela roupagem de cenário histórico e escrevem um romance sobre. E escreve muito bem com o Nigulden. O do César é fantástico. Se não me engano, são 4 livros. E o Bernard Cornwell escreveu sobre o Arthur, que são... Geral do Inverno, inimigo... Isso. Muito bom livro. Arthur, isso, as crônicas de Arthur. Então, assim... Filho de uma puta. Para pegar... Teve um ótimo. Terfel, ótimo personagem. Com certeza. Se a gente quisesse... Se você quiser pegar dentro desse pano de fundo, né? Eu quero pegar um pano de fundo que seja fantástico, ao mesmo tempo personagens fantásticos, mas dando uma roupagem de mais mundo real possível dentro do meu cenário. Acho que são 2 excelentes referências para você pegar como é que 2 autores pegam um no caso, uma figura histórica, né, o César, outro, o Arthur, uma figura histórica / mítica, mas transcrever a história dessa maneira e o cenário montado dessa maneira. Muito e assim, o que eu acho também que pode ajudar pra caramba a pessoa a montar bons cenários é assim, entender o que é que no mundo que você está montando seu cenário, ou se você já pegou um cenário pronto, são aqueles pontos, são os detalhes, né? Você sair de um ponto, ficar muito com aquela visão de quest, basicamente como se estivesse jogando um videogame. Não, eu estou saindo desse cenário, eu vou para outro cenário genérico, eu estou no cenário genérico, que é uma cidade, com uma taverna genérica, eu saio daqui... Dar uma passagem para o subsolo sempre. Exatamente. Para uma montanha genérica, ou para uma floresta genérica, ou para um pântano genérico. Criar também, acho que criar a atmosfera e também NPCs, né? Pô, você vai numa montanha, cara. Não é possível que você não cruza com ninguém que mora nessa montanha. O NPC, né? Mestre bom é aquele cara que você convive com o cara da loja de armas. E quando mata o cara da loja de armas, você sabe que morreu e fica com pena, rapaz. Fica com saudade do cara. Você acredita que eu jogando com meu amigão Ortiz, cara, ele tinha 2 ferreiros anões que eram irmãos. E, assim, várias aventuras a gente jogou com ele e os irmãos continuavam. E a gente passava... Os nossos personagens morriam, mas o cara continuava lá dentro. Eles continuavam. Aí depois a gente jogou uma aventura muito longa, cara, muito longa. E, pô, Ortiz, depois você puder comentar o nome deles, que eu esqueci, cara. O nome dos 2. Aí a gente jogando, aí um deles, cara, foi fazer uma aventura com a gente. Acho que foi os 2 foram fazer uma aventura com a gente. E um deles morreu. Depois disso, cara, e a gente ficou, caraca, cara. Deu uma olha, pô, matamos ele e tal, não sei o que, e a gente não reviveu. Eles não queriam que tivesse dado um resurrection. Mas seguiu. E aí depois a gente foi encontrou só com ele, acho que depois só o filho. Mas foi muito maneiro, cara. Muito maneiro. A gente se apega quando o cenário é bem feito, as coisas, detalhe. Cidade, que você, pô, sempre tem que voltar longe. Passou, Tagmar toda, eu volto na cidade que o cara criou. Tanto é que pra mim, eu fui descobrir que tinha cidade que foi Chester que criou só depois que eu fui ler o livro. Aquela, pô, era tão bem feita, era tão parte da gente. E acho que vale a pena. Eu acho que você não precisa virar um especialista em história, em nada. Mas assim, criar coisas, criar o seu cenário, criar a sua ambientação com coisas que sejam lógicas. Por exemplo, um mundo muito medieval, que não tem magia muito para ajudar. Cara, se o cara mora no meio de um pântano, como é que esse cara... Não teria muita lógica, por exemplo, que uma cidade gigantesca no meio de um pântano. As pessoas não teriam de onde prover isso, não teriam de prover a sua água, a sua alimentação. Normalmente você encontraria cidades ali perto dos rios, do leito dos rios, no caminho das águas. Então, assim, para que os jogadores também se encaixem e entendam que dentro desse cenário também existe uma lógica, até para entender, poxa, por que essa cidade está localizada aqui? Pô, se você achar uma cidade no pântano, ficar com o pé atrás. Exatamente. Essa porra. E sem contar pelo ponto de vista também de culturas, né? Eu acho que o mundo medieval, se você pegar o mundo medieval fantasia, aí que é extremamente desafiador.
Porque, pô, eu acho que é o equivalente a você pegar montar um cenário de RPG atual agora e tentar mostrar os diferentes cenários culturais que você vai colocar. Pô, num cenário medieval fantasia, você tem um monte de raça, um monte de povos, um monte de línguas diferentes e complexidades gigantescas, né? E costumes. Raças muitas vezes inteligentes, mas não humanas, né? Eu acho interessante, por exemplo, no mundo de Eberron, que você tem, que eles chamam de máquinas fantásticas, né? Que são movidas ou a magia ou realmente a certo nível tecnológico. Que é tipo, tem trem, tem avião, e eu acho maneiríssimo eles colocarem isso. E você tem... a própria magia levaria a outro estilo de vida, né? Exatamente. Daria certas coisas, pensar nisso. Outros tipos de reinados, por exemplo, em Forgotten tem a magocracia, cara, que é um reino de Tai, que é governado pelos magos vermelhos, né? Que você tem um estilo que... E aí, como é que é isso? Acho maneiríssimo esse tipo de magocracia, né? Que você tem um outro estilo de reinado. Porra, cara, isso... Mas eu acho que isso tem que ser muito, muito bem definido no grupo, né? Porque sempre quando a gente joga medieval, tem aquele cara que quer inventar pólvora, quer inventar asas delta, quer trazer alguma coisa. Se você não estiver trabalhando com o mestre, essas coisas ficam sem pé na cabeça. Exatamente. Até para ele poder entender um cenário rico, você vai ter reinos em que, se for um cenário fantástico, por exemplo, que você vai ter o reino dos homens, que talvez seja um pouco mais, entre aspas, né, democrata, mas porque normalmente os homens são mais igualitários, não tem tanta diferença entre as suas raças. Talvez o reino élfico seja muito mais baseado, muito mais místico, são seres que vivem, até para poder entender que existe o ciclo de vida do ser, que esse ciclo de vida do ser vai alterar completamente sua cultura, né? Enquanto os homens vivem 40, 50 anos, o elfo vive 300 anos. Pô, é óbvio que a cultura desse povo é completamente... O tempo de um elfo, de vida do elfo, piscada. A gente é uma piscada para eles, né? Sim, o cara vai ver 4 gerações da sua família e vai estar vivo ainda. Tranquilo. E acho assim, o que você falou, Doda, que acho que é interessante também, pegar esses pontos, principalmente em cenários medievais. Cenários medievais, normalmente você tem vai sobrepor o poder do mais forte, o poder da espada, o poder da repressão. Então, normalmente você vai ter cenários, tem muito pano para manga para você poder usar para o seu grupo, né? Sempre vai ter alguém oprimindo alguém, e oprimindo de verdade, né? Oprimindo para valer, na força, na morte, simplesmente implantando a lei ali da força da espada, matando pessoas inocentes gratuitamente. Então acho que também é sempre um grande pano de fundo, independentemente do cenário. Cenário realístico, um cenário de fantasia, ou um outro tipo de cenário que você queira mais histórico, então a gente tem um monte de... O momento da história muito, muito violento mesmo, né? Que as coisas eram decididas na porrada em tudo. A ideia que eu acho muito louca do julgamento com combate. Pô, acho que era essa merda. Até hoje eu não entendi. Mas vamos lá. Que você pegava Vikings, é um cenário para GURPS muito bom. E você tem uma cultura bélica ali que o cara podia assassinar, isso era crime se ele não avisasse, matei fulano, tá? Você tentasse sair de fininho que era crime. Aí você tem um grande problema que são os códigos de lei, códigos de honra de cada povo. Então, assim, para o mestre também pode ser um negócio terrível. Você tem que embarcar sabendo o que está fazendo. São cenários que não tem como você embarcar só botando o pezinho. Ou o que você faz? A gente faz a sua regra. Faz a sua lei. Assim, bota o código. Você coloca as normas gerais do código lá do povo, você não precisa, o código élfico. Pô, é óbvio que dentro do cenário, a porra dos elfos vivem 300 anos, os caras escreveram lá um código de regras dele, de leis. Mas assim, pro grupo, você mantém lá, né? Você mantém, obviamente, parâmetros amplos. Pra você falar assim, entre os orcs é a lei do mais forte, não interessa. Se é fêmea, se é macho, é a lei do mais forte. O mais forte vai dominar sempre. Os elfos, o mais sábio, o mais velho... ou entre os anões, né, o mais velho, ou o que mais detém conhecimento em runas dos anões. Então, assim, você criar parâmetros gerais, né? Que você tentar entrar em detalhes, e essa riqueza de detalhes você enlouquece também.
Cara, eu sempre tentei entender como que em Forgotten Realms, cara, tinha a maior cidade, que era Waterdeep, Águas Profundas, e você tinha os Lordes Secretos, que ninguém sabia quem eram, eles tinham uma máscara que era quase um artefato, e ninguém sabia. Os caras colocavam a máscara e eles ficavam praticamente todos da mesma forma. Você não tinha como saber quem era quem, por maneira alguma, magia, nada. E todo mundo aceitava lá, os caras vinham, se juntavam, determinavam o que ia ser, determinavam os preços, determinavam o imposto, zoneamento, tudo, e todo mundo. Beleza, beleza. E era uma cidade extremamente plural. E seguia com os Lordes Secretos. Caraca, cara. Aí que eu acho que sempre pode se pegar ganchos históricos e para transportar para qualquer cenário. Por exemplo, você pega um cenário desse de D&D, se você pegar um cenário, pesquisar um pouquinho como é que funcionava, por exemplo, Roma, 150 mil revoltas populares, porque tudo, obviamente, toda nova regra, algum imposto, ia deixar um grupo insatisfeito. Então, a todo momento, você tinha revoltas populares. Então, por que não transplantar? Mas o livro não está deixando isso claro. Mas transplanta, porque a lógica, a coerência, né? Cidade multicultural medieval. Você quer abordar, cara, dá para disputar. Constantinopla, você tinha gente de 6 religiões diferentes convivendo e tendo que se organizar de uma maneira sem ofender ninguém e negociar, que a maior religião dos caras era o comércio, no final das contas. Então, tem que organizar, tem que ter um jeito de funcionar. Não, com certeza. Pegando essa parte de séries, cara, que você citou o Vikings, eu também acho que é interessante. Tem uma que é Netflix, cara, que é O Último Reino. Também do Bernard Cornwell também, né? É do Cornwell. Isso, exatamente. O Último Reino. Tanto que o nome do primeiro volume é isso mesmo. É O Último Reino. Então, assim, também é interessante. Acho que vai te trazer um cenário medieval, obviamente com pano de fundo, com liberdade poética, mas para que você possa entender, se eu quero ambientar minha aventura dessa maneira, para que eu possa trazer aqui alguns elementos, aquele negócio, gerais, né? Linhas gerais, que alguns itens históricos para permear ali, para as pessoas entenderem como é que se comportavam, o que eles acreditavam, o que eles valorizavam. São também, né? Se eu não me engano, Merlin. Não sei se vocês lembram. A Netflix tem um catálogo bom para dar uma olhada, se você dá uma pesquisada. Castlevania, voltando ao anime. Você vai fazer um anime de um medieval horror, dá uma ideia duca. Tem outros lá que é só a gente capinar e pesquisar direitinho. Aí, fala, Dado, você estava falando um negócio. Não, eu falei do Merlin, né? E não sei se aquele tal ataque do Titã também dá. Pelo pouco. Não é medieval, não. Não é medieval, não. Eu nunca vi. Medieval tem catapulta, arco, os caras. Tem metralhadora. Você realmente não viu, né? Tem muita droga, então. Não, metralhadora medieval não dá. Não dá. Não, mas o sistema permitia que os anões inventaram algo parecido. Não, esquece. Não, mas tem cenário, cara, que os anões usam pólvora, usam em canhão. World of Warcraft também. World of Warcraft tem canhão. World of Warcraft. Eles têm. Que cenário de videogame, RPG, filme. É uma puta inspiração, World of Warcraft. Eu gostei muito dos orcs do filme. Isso aí, cara. Cara, eu acho no World of Warcraft os orcs são os melhores, cara. Até hoje, a melhor representação de orc é em World of Warcraft. Tanto o filme, tanto o jogo. Cara, pra mim a melhor representação de longe dos orcs é em Eu não vi o filme, cara. Sério? É um filme legal, cara. É maneiro. Acho que o último filme com orc que eu vi foi aquele Bright, lá com Will Smith. Caraca, também foi louco. Vou falar um negócio, vocês vão ficar com raiva. Gostei, mas não é que é grande coisa, só gostei. Também gostei, não tô dizendo que foi ruim. Não. Acho que aquele cenário dava um seriado bom. Não uma sequência de filmes, não. Mas dava um seriado bom naquele cenário. Um ponto que eu queria... Isso. Histórias sobre Bright tá um seriado. Acho que um ponto também que a gente pode ajudar a galera a ter inspiração, que sempre é um problema, principalmente quando a gente pega, independente também do cenário, né? Normalmente, é o panteão de deuses. Né? Nossa, mãe. Normalmente é uma zona, se for místico, então aí que o deus concede poder, né,
ao personagem, é aí que a história fica cada vez mais complexa. É que o mestre sofre, porque ele tem que ler o que vocês vão usar, o que vocês não vão usar, o do vilão. Puta lá, miséria. Qual a relação dele com fulano, com Beltrano, com Outrano? Isso no Senhor isso no Conan é muito legal, né? Porque cada um tem seu deus, mas ninguém bate papo, não, meu irmão. Interferência dos deuses é muito pouca, diretamente quase nada. Quase não tem, né? A não ser os deuses ruins, porque esses aparecem de vez em quando que é pra matar a galera, levar a pessoa na porrada, né? Os ruins aparecem. Os bons é só dar uma espadinha aí pro cara, faz o outro cair do cavalo e olha lá. Em Forgotten, eu acho muito maneiro essa relação, porque realmente os clérigos, eles têm a intervenção divina direta, cara. Então a influência deles é real, é uma parada assim que influencia, que tem lugares que a lei é a lei do Deus tal. Então, em certos cenários, as divindades são extremamente importantes. Tem outros cenários, se não me engano, Dark Sun não tem. Não tem interferência dos deuses, né? Não tem divindade, acho. Teu ruim mesmo, hein? Cura só com magia, né? Não cura, só erva, não tem cura, só unguento. Caramba, medieval sem cura é muito sofrimento, velho. É muito Imagina jogar D&D sem cura, cara, não dá não. Quase certeza de morte, né? Qualquer machucado um pouquinho. Ou você morre pelo machucado, pela infecção, pelo tratamento que tentaram fazer em você. Pra galera que já tirou falha crítica em primeiros socorros, né? Matou o amiguinho, fez massagem cardíaca, mandou a costela pra dentro do coração, né? Falou que não era nada, não, é só botar um pouquinho de lama aqui nesse machucado. Nossa, aquela lama nojenta. Pegando esse ponto, esse gancho de deuses, o que eu acho que também é uma interferência interessante. Não só você está com um cenário com um panteão grande ou um cenário mais realístico. Não, quero pegar um mundo medieval, tipo Dark Ages, em que eu vou ter mais uma visão ali de igreja católica, muito forte. Tentar também entender, né? Tentar entender, aí acho que vale a pena buscar, dependendo do ano que você colocar, que você fizer o corte do seu cenário, tem um monte de filme legal. Nome da Rosa. Isso que eu ia falar, você pega um Nome da Rosa da vida para você poder entender assim, tentar pegar um pano de fundo de como é que poderia funcionar uma inquisição dentro do seu cenário. E acho que, assim, independentemente do volume do panteão, são poucas igrejas, são muitos deuses, entender essa relação e entender também como é que esses caras interferem na sociedade. Se esses caras são realmente um poder do Estado, são um braço de poder dentro do Estado, se a igreja interfere muito pouco, porque no cenário medieval, sendo fantástico ou não sendo, essa parte dos deuses, a adoração de deuses, surgimentos de cultos, ocultos, sociedades secretas, isso é muito forte. Dá muita história boa. Sem dúvida. E eu acho que isso é um elemento que jamais tem que ficar fora do cenário medieval. Independente, não, é fantasia e tal, surgimento de um culto oculto, ou uma vertente de tal deus ali, com uma nova filosofia que altera a sua interpretação e está causando algum tipo de problema. Chegada de um deus novo, né? História tipo Star Wars, que é um impériozão boladão lá e você tá com a galerinha querendo ferrar o império. Vai fazer medieval legal assim também. O jogar, a gente tá falando sempre aqui como clássico, né? Que a gente com o mocinho, mas o jogar com o vilão, o lado ruim também é legal, às vezes é divertido. Mas você fala. É o mais difícil. Principalmente para ser coerente. Grupo de vilão coerente. Por que os caras estão trabalhando junto e que o ego não se mata é a coisa mais difícil. Ou simplesmente porque a maldade de um não faz com que o grupo se ferre. Por exemplo, ou a maldade de todos, né? Porque geralmente quando o cara é mau, ou ele é egoísta, ou ele é simplesmente autoritário. Então isso vai entrar em conflito o tempo todo. Então um grupo mau a não ser que você tenha um líder e os outros são as séculas, mas ainda assim você Uma hora alguém vai encher o saco. Exatamente, não pode ter mais de 2 Siths, então... Imagine 6. Não dá.
se nós pudéssemos fazer um grande resumo aí para a galera que está nos ouvindo aqui, para a inspiração de cenários. O que a gente falou aqui, se eu esqueci de alguma coisa, vocês me lembrem. Temos aqui uma gama de animes que podem ajudar a dar pano para manga, né, das suas aventuras, não só pelo ponto de vista de cenário, mas também pelos pontos de conexão das histórias, né, inspirações para as histórias. Temos também aqui filmes, a gente acabou nem citando tanto filme, porque a gente já fez. A gente achei que a gente fosse falar mais. A gente já fez tanto programa, né, falando sobre vários outros filmes, vários filmes que também incluem filmes de fantasia, mas de qualquer forma, também a gente tem uma gama gigantesca, desde a aventura mais fantástica, desde uma aventura mais realística, histórica. Hoje em dia também a gente tem uma grande facilidade de séries, né, em que a gente pode também se inspirar em algumas séries e trazer elementos dessas séries, sejam visões de personagens, construções de personagens, intrigas, né? Possibilidades de intrigas e tramas dentro dos roteiros. Sua aventura seja mais do que caçar o monstro da semana, né, cara? Sim, com certeza. E, obviamente, a fonte mais rica de todas são os livros, né? Também buscar fontes que possa trazer, não necessariamente somente livros históricos, se você for construir um cenário mais realístico, né? Mas também elementos que possam te ajudar a complementar a sua história, né? Entender, pesquisar e entender como é que funcionava de verdade uma taverna no mundo medieval para valer. É aquilo que a gente está acostumado a ver nos filmes, ou era um negócio muito mais simples, era um negócio mais complexo? Então, assim, são elementos em que você pode ter vários tipos de fontes complementares para que venha te ajudar a você formar e montar um cenário medieval complexo, que seja interessante, que tenha trama, que tenham pontos de viradas, e você pode beber dessas fontes. Os jogos de RPG e jogos de action RPG te dão bastante caminho também para você saber a trilha, né? A ascensão do herói. Isso também te dá muita noção do como você vai guiar a sua aventura, né, por níveis. Como é que você vai escalonar a sua aventura? Isso aí também é muito importante. José, você pode arrumar como mestre, cara. Sim, a gente já está entrando nas considerações finais, né? Mas assim, você como mestre, pelo ponto do que a gente já conversou, mas também do que você já mestrou dentro dessa visão medieval, a gente está alinhado dentro dessas inspirações? Você lembrou de mais alguma inspiração, mais algum quadrinhos, Guerra de Lodos? Acho que a inspiração para o medieval, cara, às vezes é mais simples do que a gente pensa. História bem montada, história que te mostra como trabalhar em grupo, que esse é o X da questão praticamente todo é RPG. Mas eu acho que no medieval fica mais claro isso, que cada um tem uma função, cada um... Você vai ver num grupo, que se você montar um grupo em cenário de guerra, vai ter que ter o paramédico, não vai ser só todo mundo saindo atirando. Vai ter que ter o sniper, o cara mais de frente. Só que o medieval te passa mais isso. E lembrar que o cenário não é só matar o monstro, é você conhecer tudo, tudo que eu tô falando, assim, os personagens em volta, esse teu trabalho, conhecer o personagem do amigo, aquela pausa às vezes que é boba, mas faz bem pro personagem você chegar assim, e aí, conta a sua história, sabe? Por que você tá aqui, elfo? Essa parte é muito importante também. Aí já indo para a parte do jogador, realmente você criar um personagem dentro desse mundo, você criar certos detalhes, você conhecer um pouco do mundo onde você está jogando, também é muito legal para você poder também trazer material para o mestre, né, cara? Não, sem dúvida alguma. E também, gente, sempre lembrando, a gente já falou isso algumas outras, acho que a gente não falou outras vezes, não. Mas pegando o cenário medieval, galera, também não seria assustador a gente conseguir aposentar os nossos personagens. Porque dependendo do cenário medieval, seu personagem ele vai chegar um momento que ele vai se casar, que ele vai conhecer uma moça na taverna, ou vai se apaixonar em algum ponto. Eu jogo pra cima, rapaz. Eu jogo pra cima. Oi? Já aposentou dois. Aquele ponto que você às vezes para e, se eu seguir a história, eu vou fazer alguma merda, vai acabar com uma saga boa. Aquele negócio que a gente falou, parar de vez em quando para dar um hiato, procurar outro cenário. No medieval, muitas vezes você vê isso. Tipo,
Se o cara não botar uma grande saga megalomaníaca, por que meu guerreiro que já tá cheio de dinheiro, tem a sua própria fazenda, tem o seu castelo, vai pra rua? Exatamente. Ou então você simplesmente conseguiu tudo que você queria e aí? Tô com muitos níveis e não vou querer ter uma aventura muito grande. Manda outro, cara. Eu já tô aqui de boa já. Uma coisa legal foi jogava Tagma, a gente fez isso com um grupo, e esses personagens viraram parte da história do mundo. A gente cruzar com eles, receber missões dos personagens novatos, receber missões deles também era muito legal. Também acho que esse elemento ele não pode faltar, principalmente em aventura medieval. Se o personagem parar, cara, sossegar, às vezes nem com nível tão alto. O que eu tenho que esperar até o 20º nível? O guerreiro já chegou ao 12º nível, ele viajou durante 10 anos da vida dele ininterruptamente em cavernas, em desfiladeiros, só passando perrengue esse tempo todo. O cara cansou. Por que não, né? E é algo presente nesse cenário. Mas então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido, né? Esse nosso papo. Esperamos que o que a gente tenha conversado aqui, falado com vocês, na verdade, né? Possa ajudá-los a que vocês venham montar cada vez os cenários de vocês de maneira melhor, mais profunda, com mais detalhes, mais informações. Como sempre, a gente sempre deixa aqui em aberto para que a gente continue esse nosso papo lá nas nossas redes sociais. Vamos colocar também algumas referências, lembrando que a gente falou aqui de alguns sites aqui, falamos da Diamond Editora, falamos do Tagma. Então, assim, terminando o episódio, vão lá, entrem no site, que primeiro são autores nacionais, né, são editores nacionais, mas também são RPGs de qualidade, são cenários de qualidade, e que podem te ajudar, mesmo que você não use o sistema, que te ajude a montar um bom background, montar uma história bem interessante. E sempre, voltando à origem, cara, se você acha que você precisa ali melhorar alguma capacidade de descrição, algo parecido, volta nos livros que tem uma descrição interessante que o escritor escreve dessa maneira, que você vai perceber que tem outras formas de você descrever o mundo em que você está jogando lá com seus jogadores. Ou pega lá o CD do First Quest que você vai ver. É muito bacana, é muito legal. É a descrição interessante de cenários normais de RPG. Mas pra gente não chegar, você abriu a porta, tem 3 orcs lá. Fala, pô, o que os orcs estão fazendo na sala que não tem nem janela? Jogando baralho. Aquela velha briga da masmorra. Por que a aranha gigante não come os homens lagarto na outra sala, porra? Exatamente. Exatamente. Lembrando, galera, nós somos nerds pós-30, então tem momentos que a gente precisa parar para se perguntar e falar assim, não é porque a gente sempre jogou só assim, ou a mecânica do jogo sempre foi essa. Será que também tem vamos colocar uma dose lógica, mesmo no cenário medieval, uma dose mais realista? Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido bastante, esperamos que tenhamos ajudado vocês. Se divertido com nossos causos. Beleza? Então, galera, Doda, quer dar alguma palavra final aí? Cara, a única palavra que eu quero dar é jogue. Jogue muita coisa, velho. Joga aí no videogame, no computador, joga na mesa aí. Mas quanto mais experiência você tiver em vida de jogo, melhor a sua jogatina vai ser. José. Já tinha que falar, cara. Só espero que o pessoal tenha se divertido. Agradecimento pessoal do medieval aí, do RPG medieval, com a paciência. E normalmente eles que aturam os novatos. Então tamo junto aí. Exato. Beleza, então, pessoal. Brigadão e até a próxima.